Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AIR e produtor musical. Vim aqui para falar um pouquinho sobre a polêmica do funk no Grammy e o que ela pode nos trazer de ensinamentos, principalmente para a postura do artista novo diante de fatos, a opinião do artista novo. A opinião do artista novo não pode ser comprada, você não pode sair comprando a opinião, olhando, escutando, deixa eu ver a grita maior vai ser a minha opinião. Não, cara, você tem que em conhecer a verdade dos fatos, entrar na discussão, avaliar e emitir sua opinião se você achar que deve. E houve uma polarização muito grande entre um determinado produtor e uma determinada artista, ambos importantes no cenário da música brasileira, sobre os 15 segundos de citação que houve do funk Fica de Quatro dentro de uma performance, de uma collab, de um dueto, do featuring que a Cardi B fez com a Megan Thee Stallion, de uma determinada música. E a partir de uma declaração muito polêmica desse produtor, houve uma grita geral e os artistas daquele segmento acharam que deveriam se pronunciar e principalmente um artista muito importante do segmento começou não vou dizer trocar farpas, mas começou um diálogo mais aguerrido com esse produtor. E há aspectos interessantes da discussão que eu acho que é nisso que eu estou interessado. Toda discussão tem seu lado bom. Normalmente tem, ainda que revele aqui e ali erros de posicionamento de ambas as partes, posicionamentos tendenciosos de ambas as partes e algo coalhado de um pouco de desconhecimento também em ambas as partes. Então vamos no detalhe para a gente entender melhor? Bem, primeiro eu queria dizer a vocês que eu não sou exatamente, apesar de eu ter como gosto pessoal as minhas preferências, eu como produtor e como profissional do disco no Brasil, onde estive fazendo por mais de 10 anos a função de AIR na gravadora Universal Music, que esteve em primeiro lugar ao longo desses 10 anos, eu não ficava escolhendo o artista com que tinha que trabalhar. Aliás, eu gostava de trabalhar com todo tipo de artista, realmente com todo tipo de artista. Então, assim, desse segmento, eu trabalhei, por exemplo, com o Claudinho Buchecha, e lá no início, eu não era nem do AIR, eu trabalhei com o DJ Malboro. Sim, o DJ Malboro, que de certa forma é o cara que plantou toda essa linguagem que está aí estabelecida e é um professor para esse segmento. É meu brother, meu amigo, gosto muito do Jay Malboro. É um cara muito aplicado, muito merecedor de todo o sucesso que ele conquistou. E sei até como surgiu o apelido dele. O apelido dele foi o MC Paulão, que é um grande Paulão da Black Power. Como o Paulão, ele toda quinta-feira distribuía discos, vinis, com os singles, com os mixes que saíam para os DJs, e vinha o DJ Malboro, dizia o Paulão, da terra de Malboro. Lá vem você, DJ da terra de Malboro. DJ de terra de Malboro, tantas vezes repetido, o que aconteceu? Acabou virando apelido, DJ Malboro, que é muito interessante, é muito legal. Então, assim, eu não sou exatamente um aventureiro para falar de funk. Eu acho que, assim, a importância do funk é gigantesca, não há nada ocupe um espaço tão grande na sociedade e no mercado que não tenha importância. Você negar a importância do funk, seja ele em que momento foi, desde aquele momento lá do funk Brasil, seminal, até o que hoje se faz, com artistas importantes como a Anitta, por exemplo, não dá para negar a importância. Ele está presente na sociedade, muita gente gosta. Os jovens massivamente gostam de funk, diria no Brasil inteiro. Então, assim, não dá para dizer que não tem importância. Se você for analisar do ponto de vista sociológico, é talvez a único platô, a única plataforma de expressão artística que hoje tem as comunidades cariocas de colocar o que está pensando para fora. O samba, infelizmente, perdeu espaço. Eu digo infelizmente com muito pesar mesmo, perdeu espaço entre os jovens e hoje em dia um artista que se diz bem sucedido na música, geralmente o cara vem do funk. E o funk extrapolou as comunidades, começou a criar artistas de classe média. Não vai aqui nenhum comentário preconceituoso, evidentemente. O funk extrapolou, né? Extrapolou a sua condição de segmentado em comunidades e começa a se manifestar através da classe média, tanto no gosto pessoal como de artistas.
Então, assim, partindo do pressuposto que eu conheci o DJ Malboro, conheço o DJ Malboro até hoje, volta e meia a gente se fala. E Claudinho Bochecha, eu peguei já estourado, quando Claudinho Bochecha veio para minha mão, ele já era gigante, ele já era estourado, já tinha passado, enfim, todos aqueles sucessos, e a gente fez até um disco ao vivo com Claudinho Bochecha. E a verdade é que, na minha opinião, Claudinho Bochecha fez sucesso gigantesco, um sucesso pop gigantesco, porque aquela época eles já eram muito preocupados, eram dois meninos muito preocupados com o que diziam nas letras. É engraçado que o próprio Bochecha, que era notadamente o letrista, mais o criador da dupla, ele ia até no dicionário procurar palavras difíceis, complicadas para colocar nas músicas dele, que acabou virando uma linguagem. E o Claudinho Bochecha conseguiu, na minha opinião, espargir mais a linguagem, espalhar mais a linguagem deles na sociedade brasileira de uma maneira geral. Entrou para a sala de estar da família brasileira porque falava coisas leves, coisas legais, com um grande swing. Um dos responsáveis por isso é o Memê, né? O DJ Memê produziu os discos ali seminais e deu uma costura pop para os caras sensacional. Por isso eu acho também que eles chegaram a todas as facetas da sociedade, chegaram a ser regravados até pela Adriana Calcanhoto, MPB, e pelo Kid Abelha, rock and roll. Quer dizer, então assim, eles ficaram grandes, eles ficaram gigantes. Mas não é disso que a gente está falando. O que a gente vai estar falando é do tal dos 15 segundos de citação da música Fica de Quatro no Grammy, onde a Cardi B e a Megan Thee Stallion fizeram um featuring com a música e citaram esses 15 segundos do Fica de Quatro. Não vamos aqui ficar citando os opositores, quem estava de um lado da mesa, quem estava do outro, porque isso não é importante. O que é importante aqui, na minha opinião, de tudo isso, é a grande discussão nacional, de certa forma, que se fez, que eu acho mega importante. Tem que haver essa discussão estética. Tudo começou, então, com os 15 segundos da citação da música Fica de Quatro, dentro de uma performance em colaboração da Cardi B com a Megan Thee Stallion, exatamente isso. Eu não me perdoe, eu não conhecia. Então teve esses 15 segundos de citação e um determinado produtor importante achou, para começar, fez críticas estéticas, né? Disse que não gostava da batida e da letra. Especificamente sobre esse comentário, eu acho que pode ser que esse específico produtor, não tenha competência para criticar esteticamente as batidas, porque, pelo que eu pude observar dele até hoje, ele milita mais numa área pop, rock, super importante, muito competente, muito bem sucedido, e talvez ele tenha passado um pouquinho da linha quando criticasse uma coisa que ele não exatamente conhece bem, né? Com relação especificamente à letra, se você pegar a letra da música original, que continha esses 15 segundos de citação do funk Fica de Quatro, se você pegar a letra do funk de quatro do Fica de Quatro e a letra da música da Cardi B, elas são correlatas, elas são coerentes entre si, não fazendo nenhum juízo de valor, elas são totalmente coerentes. Então não tem como você fazer um juízo de valor de uma letra que é coerente dentro do universo onde ela foi citada. Nesse parâmetro aí a gente tem uma perfeição, uma casa com a outra. Se elas são eventualmente deselegantes, com uma linguagem muito pesada, na verdade as duas são coerentes. Os Estados Unidos também sofre desse mal da over-mega sensualização, beirando realmente a deselegância na música pop, através do rap e de todas as coisas que vieram depois misturadas, e o funk sempre beirou isso e está cada vez mais profundo nisso. Se é bom, se é ruim, eu não vim aqui discutir isso. Então, assim, as batidas, na minha opinião, não faz muito sentido serem criticadas por uma pessoa que não milita nesse tipo de produção fonográfica, e as letras
é, me parece que é uma questão de gosto pessoal e me parece que são inapropriadas porque, na verdade, elas fazem sentido uma com a outra. Uma com a outra. E com certeza a Cardi B, quando buscou essa citação, sabia do conteúdo. Diga-se de passagem, raramente isso acontece, esse tipo de coerência, porque, às vezes, por exemplo, se você pegar um gringo, pegar um inglês, principalmente anglo, um inglês ou um americano, sentar e botar Jorge Ben para tocar e botar Raça Negra para tocar, eles acham semelhantes. E assim, senta um determinado amante de MPB, ele sabe que um é um, o outro é outro, ele vai dizer que gosta de Jorge Ben e vai dizer que não gosta do som do Raça Negra. Já um gringo ouve aquilo, acha parecido, acha a mesma onda, acha a mesma coisa, é capaz de se tiver que colocar uma citação, colocar de um ou de outro indiferentemente. Pode acontecer. Por quê? Porque ele não se interessa pelo conteúdo literário. Então isso por muito tempo houve. Se por um lado eles gostam da sonoridade do português, gostam muito, a sonoridade do português, nesse caso específico que eu levantei, é igual do Jorge Ben ou do Luiz Carlos. Do Raça Negra. É a mesma coisa. Para eles sou igual. Então, assim, hoje em dia, o que existe, o curioso que é no funk, no rap, funk, música pop americana, os caras se preocuparam com o conteúdo. Trouxeram uma coisa que era coerente. Em português, era coerente com o que eles estavam falando em inglês. Salvo qualquer tipo de opinião, se é boa, se é ruim, se a letra é legal, se é deselegante, se não é, se é mega sensualizada pro lado negro da força, deixa pra lá. Não é disso que a gente está falando. Então, letra e batida não podiam ser, na minha opinião, criticadas desse jeito. A outra coisa que não me parece muito coerente é você dizer que tem vergonha de determinada coisa. Porque, assim, um técnico de produção musical não pode dizer que tem vergonha do outro estilo porque não está correto. Porque quem pode ter vergonha de uma exposição de uma determinada música de seu país, que na opinião dele não expressa a qualidade da música daquele país, é a pessoa. A pessoa pode falar. E assim, mas quando a pessoa é uma pessoa pública e toda opinião que ela emitir passa a ser uma opinião técnica, não pode falar vergonha. A opinião, eu vou defender até a morte o direito desse produtor, de qualquer outro, dar uma opinião. Agora, tem que ser uma opinião muito, muito técnica. Não pode passar nunca pelo pessoal. Se passar pelo pessoal, invalida. Aí começa essa polêmica inútil. É uma polêmica inútil. Ele falou também da comemoração. Foi justa? A comemoração foi justa, gente. É justo as pessoas do segmento comemorarem 15 segundos dentro de uma faixa, dentro de uma apresentação no Grammy. É justo, 15 segundos para o mundo inteiro é justo, é para ser comemorado. A outra coisa é a seguinte, se viesse o Djavan em rede nacional, ou nas redes sociais dele, falar assim, olha, eu estou muito orgulhoso dos 15 segundos da música Fica de Quatro dentro da performance da Cardi B. Seria incoerente. Não faria sentido o Djavan vir a público falar isso. Mas faz todo sentido as pessoas do segmento comemorarem os 15 segundos. Qual é o problema? É um exagero? Um pouco, porque todas as vitórias que a gente teve no Grammy foram gigantescas. O disco brasileiro do Sérgio Mendes, lá o Brasil 66, do próprio Sérgio Mendes, o livro do Caetano, ganhou o disco no Gremão. Existem momentos muito, muito mega mais importantes da música brasileira. Mas e daí? Isso invalida a comemoração? Não, não invalida a comemoração, foi bem comemorado, bacana para eles. O outro lado da mesa é você começar a falar, a dizer que a opinião é desrespeito. Opinião não é desrespeito. Para começar, opinião ela tem dono, ela é assinada. Qualquer pessoa pode falar, opinar e assinar. O produtor deu uma opinião. Ele deu uma opinião aqui e ali, na minha opinião, ele passou da linha, mas é uma opinião onde ele relativizava o tipo de produção fonográfica e artística brasileira que entrava para o Grammy e aqui entrou.
tem que ser muito relativizado, porque uma coisa é você ganhar melhor disco, melhor música, outra coisa é você ter 15 segundos dentro de uma música. São duas coisas completamente, graus e gêneros diferentes. Então não tem como comparar. Mas, de qualquer maneira, ele lamentou, pelo menos me pareceu isso, que o Brasil fosse representado hoje em dia no Grammy, por segmento B, quando já tinha sido representado por segmento A. Isso era a opinião dele. Essa opinião eu defendo. Ele tem, não é concordo ou não concordo, não estou aqui para dar a minha opinião. O que eu estou falando é que eu defendo que ele a faça. Opinião não é para ser calada, opinião é para ser discutida. Então não tem que calar ninguém. Aliás, ele não se calou, depois o cara fez uma live com artistas do segmento e botou a cara para bater. Sensacional, foi corajoso. E tentou defender o ponto de vista dele. E eu acho, como falo sempre, eu defendo até a morte a opinião. Opinião tem que ser dada, opinião não tem que ser calada. Todo mundo, desde que você assuma e você abra a discussão. E isso aconteceu. Qual é o problema? Eu acho que esse produtor, eu ou você que tá me vendo, você artista novo que está formando a tua opinião, tem que ter opinião. Siga em frente com a tua opinião. Houve também de um lado da mesa um comentário da artista dizendo que não é fácil exportar. Realmente é difícil exportar a música. Exportar a música é muito difícil, ela quebrar as barreiras e, particularmente, eu acho que talvez o funk, com o acabamento que ele tem hoje, salvo determinadas expressões do segmento que estão se esmerando tanto, que já podem ser consideradas música pop, se não cantar, se o artista não cantar em inglês ou em espanhol, eu acho que não vai. A própria bossa nova, ela, quando entrou no mercado americano, quando entrou mesmo, entrou pela porta da frente, com um show no Carnegie Hall, quando ela entrou, os produtores americanos chamaram letristas americanos para verterem em inglês. Aí a música andou de uma maneira, aumentou a comunicação, porque o americano começou a entender o que diziam as letras. Não são necessariamente iguais, mas The Girl from Ipanema é muito parecida com a Garota de Ipanema. E foi cantada em inglês pela Estúdio Gilberto dentro do disco Gets Gilberto, que é um disco que virou disco de cabeceira no mercado americano. Os discos Sérgio Mendes também, ele fazia novas versões meio bossa, muito legais, fez The Fool on the Hill, dos Beatles, fez um monte e fez, mais que nada, um mega sucesso. Entrou entre as 50 mais tocadas da Billboard com o Sérgio Mendes em 66. Então eu acho que o comentário, como se 15 segundos de um funk dentro de uma apresentação não pode ser dito que está exportando. Pode ser comemorado, mas não está exportando. Para exportar, o funk tem que cortar muitas arestas, incluindo a da linguagem. Entenda como quiser, tanto da linguagem, idiomática, né, do idioma, né, especificamente, como eventualmente o conteúdo. O funk tem que fazer a sua autocrítica sônica e autocrítica de conteúdo, de letra, se é aquilo, se não é aquilo, tem que fazer. Outro comentário interessante que a artista fez é que ela tem toda a razão, não dá para você cobrar Guimarães Rosa para quem nem sabe ler. Então, hoje em dia, a gente tem um estado de inanição educacional nas comunidades, na base da sociedade do Brasil, que não dá para o menino talentoso, ele não tem ferramentas para se expressar melhor. Ele só tem isso aqui que a gente está olhando. Ele tem, eventualmente, até um celular, onde ele faz uma busca indiscriminada de conteúdo, o que também não é exatamente educa, porque quem educa é a escola, não é o celular. Né? Então, se você não tiver uma boa formação na escola, por que não tem MPB nas escolas? Tem que ter MPB nas escolas, música popular brasileira nas escolas. Porque aí o menino da favela, ele vai ter, da comunidade, seja onde for, ele vai ter contato, ele vai ser obrigado, como eu fui. Eu tive que ler a Luiz de Azevedo, o Cortiço na escola, fui obrigado. Quando eu descobri a Luiz de Azevedo, o naturalismo, eu falei, caramba, pode escrever essas, que coisa legal. Comecei a me animar e fui embora. Jorge Amado, Érico Veríssimo, e foi embora. Sem falar nos clássicos, né? Machado de Assis e toda
toda aquela geração. Então, assim, se tiver MPB nas escolas, se o ensino for decente, né, se a gente tiver uma divisão de rendas boa no Brasil, a gente vai poder cobrar da base da sociedade a sua melhor música. Não acho que hoje a base da sociedade, as comunidades brasileiras, fazem a sua melhor música, fazem a sua música possível. E dentro dessa música possível, existe sim alguma qualidade, mas é preciso alguma parte disso seria melhorado exponencialmente com educação decente. Né? Educação decente num país que não há, principalmente para a educação pública, não existe. Então, eu acho que houve aqui e ali, não diria hipocrisia, mas opiniões tendenciosas de um lado e do outro. Eu torço muito para que o funk encontre a sua linguagem. Eu acho que o funk tem que almejar, na minha opinião, as pessoas que pensam o funk no Brasil, elas deviam direcionar o funk para uma expressão que fosse híbrida, que pudesse realmente se considerar literomusicalmente um conteúdo de sala de estar, um conteúdo que pode tocar em qualquer lugar. Isso é minha opinião, tá? Eu não estou fazendo uma crítica do conteúdo, estou fazendo uma crítica se o segmento quiser crescer. Na minha opinião, ele tem que escutar um pouquinho o Claudinho Bochecha e ir nessa direção. Pode ser que uma ponta ou outra seja um pouco mais segmentada, um pouco mais radical na questão da sensualidade, ou até na questão da violência, ou até na questão da escatologia, que há, né? Sempre houve na música esse tipo de manifestação, mas o centro da cena, quanto mais for híbrido, quanto mais tiver acabamento, quanto mais evoluir em todos os sentidos, literomusicalmente, como eu falei, e esteticamente também em termos de batidas, de arranjo, de instrumentação, eu acho que vai ficar melhor para todo mundo e vai poder ficar vigente. A gente vai poder cantar o sabe, tchurururu, na sala de estar e todo mundo acha legal, bacana. E eu não tô aqui sendo um paladino da pureza, isso é uma bobagem. Não é isso. O que eu estou falando é que o segmento para evoluir, ele tem que se abrir. E se abrir em todos os sentidos. Essa é a minha opinião. Não se deve ficar defendendo o indefensável. Tem que seguir em frente e ter um compromisso com a evolução. Músicos de funk, vamos estudar música, vamos aprender um instrumento, você vai melhorar a tua expressão. Músicos de funk, vamos ler mais, vamos escutar mais músicas diferentes. Vocês vão melhorar a tua expressão. Melhorando a sua expressão, tudo muda. E vocês começam a falar para mais pessoas. Eu acho que é isso que a gente tira de conclusão dessa história toda.